Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre prisma, certo? Hoje a gente vai falar sobre esse poliedro chamado prisma e nós temos aqui uma definição sobre prisma, né? O que são prismas? São poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, certo? Duas faces paralelas e congruentes. Quem são essas faces, professor? Ó, nós temos aqui, ó, certo? Ó, pintando aqui de verde, ó, essa base, certo? Podemos dizer que é uma, certo? É paralela a essa outra basezinha bem aqui, ó, certo? Que eu estou pintando aqui de verde, como vocês podem ver, certo? Então, eles têm duas faces paralelas. Nós temos aqui também as faces laterais, certo? E congruentes chamadas de bases. E as demais faces em forma de paralelograma. Quem são essas demais faces? São essas aqui que eu vou pintar aqui de vermelho, certo, pessoal? Ó, ok? Ó, são as faces laterais que está aqui contido do nosso prisma, certo? Então, nós temos aqui a base, nós temos as faces laterais e nós temos aqui as duas bases, certo? Então, essa aqui é uma definição para o nosso prisma, ok? Então, dando continuidade aqui ao assunto, certo? Nós vamos ter aqui algumas nomenclaturas para os prismas. Como, por exemplo, os prismas são designados de acordo com o polígono da base. Como é que a gente vai classificar esse prisma? De acordo com sua base, certo? Como vocês podem observar, ok? Aqui nesse primeiro aqui, ó, nós temos as bases aqui triangular pintadozinho de amarelo, certo? Então, ele é um prisma, ok? Ele é um prisma porque possui duas bases congruentes e paralelas. Triangular porque a base é um triângulo, forma um triângulo, ok? Então, eu tenho um prisma triangular. Já esse segundo aqui, certo? Já esse segundo aqui, ele é um prisma quadrangular, porque a base dele é um quadrado, certo? É aqui um quadrado ou um paralelogramo, certo? E nós temos outro aqui que é um prisma hexagonal, que a base aqui, ó, é formada por um hexágono. Então, essa daqui é a nomenclatura dos prismas, ok? Dando continuidade aqui, certo? Nós vamos agora para a classificação dos nossos prismas, certo? Os nossos prismas aqui, eles podem ser classificados em prisma reto ou prisma oblíquo, certo? Vamos entender o que é isso. Se as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, o prisma é reto. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó, a aresta lateral, ó, a aresta lateral, destaquei aqui de amarelo, certo? Se ela for perpendicular, ok? Perpendicular aqui à base, certo? Perpendicular à base, forma um ângulo de 90 graus, como está aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Com a base, a aresta forma um ângulo de 90 graus, eu digo que isso aqui é um prisma reto, ok? Se as arestas laterais são oblíquas ou aos planos da base, o prisma é diclo-oblíquo. Olha aqui, ó, a aresta lateral, junto com a base, ela vai formar um ângulo diferente de 90 graus, certo? Então, ele é classificado como um prisma oblíquo. Um prisma será regular, ok? Quando ele for reto e sua base for um polígono regular. Então, quando é que eu classifico esse prisma como regular, certo? Quando sua base, ok? Quando sua base um prisma regular quando ele for reto e a sua base for um polígono regular. Então, tá aqui, ok, a classificação aqui do nosso prisma, certo? Bem, pessoal, dando continuidade, nós vamos agora para a parte que a gente vai planificar o nosso prisma, certo? A questão da planificação do prisma, ok? A planificação de um prisma é a apresentação de todas as faces que constituem em sua superfície em um plano. Então, eu peguei aqui um cubo, certo? E vou fazer a planificação dele, ó. Então, eu estou mostrando todas as suas faces. Então, quando nós fazemos isso com um prisma, nós estamos fazendo aqui a nossa planificação. Então, eu peguei aqui um cubo, o cubo é um prisma regular de base quadrada, certo? Então, aqui nós temos a planificação. Qualquer prisma a gente pode estar fazendo aqui a sua
planificação, ok? Agora nós vamos aqui estudar a questão das áreas, né? Como calcular a área lateral, a área da base, a área total, certo? Volume dele. Então nós temos bem aqui, ó, certo? Área. Nós vamos calcular, nós vamos aprender a calcular aqui algumas áreas, como por exemplo, área da base, área lateral e área total, certo? Que é a área da base? Corresponde à área do polígono da base, certo? Então nós temos duas bases, lembre que nós temos duas bases, certo? A área lateral é a soma das áreas das faces laterais. Eu vejo a minha lateral, de acordo com a minha base, eu tenho uma quantidade de áreas laterais, certo? De polígonos laterais. E a área total é onde eu somo todas as minhas bases e todas as minhas laterais. Agora, antes da gente calcular isso, é de suma importância a gente aprender algumas fórmulas, lembrar de algumas fórmulas, certo? De alguns polígonos, como por exemplo, se o meu polígono for de base triangular, certo? Os três lados iguais, então eu tenho a área da base, ó, olha aqui a fórmula do triângulo equilátero, lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Se a minha base for um quadrado, é lado ao quadrado. Se a minha base for um hexágono regular, eu tenho 3 vezes o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, certo? E para me calcular a área lateral, eu uso essa formulazinha bem aqui, ó, N vezes L vezes A, onde L é a aresta da base, certo? O comprimento da aresta da base, ok? N é o número de faces laterais e H é a altura do prisma, certo? Só que meu prisma, ele também tem o quê? Ele tem volume, certo? E é o que nós vamos ver agora, como é que a gente vai calcular o volume, certo? Do nosso prisma. Então eu tenho bem aqui, ó, o volume do prisma é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Então eu tenho aqui, ó, a área da base, esse AB aqui é a área da base vezes a altura. Então, se eu tenho conhecimento da área da base e tenho a altura, eu posso calcular aqui o meu prisma, certo? O volume determina a capacidade de um prisma de possuir de armazenamento. Vale lembrar que geralmente ele é dado em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos. E nós temos essa correlaçãozinha bem aqui, pessoal, certo? Ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, nós vamos ficar por aqui. Temos ainda no próximo vídeo algumas resoluções de exercícios que a gente viu sobre esse assunto prisma e nós vamos ver alguns prismas especiais, como um paralelepípedo e o cubo, certo? Numa próxima videoaula, ok? Então, tchau, até o próximo vídeo.